Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e nós chegamos à 10ª aula do nosso curso de Autodesk Inventor 2019. Pessoal, nessa videoaula, para finalizar alguns conceitos em relação ao comando de esboço, eu vou explicar o que são linhas de referência e linhas de centro na criação de um sketch 2D. Essa videoaula não vai ser muito longa, mas vai ajudar muito no seu trabalho e na execução dos seus projetos 3D. Então vamos ao que interessa, pessoal. Eu estou com o arquivo IPT e de cara eu vou habilitar aqui o Start 2D Sketch. E nós vamos selecionar um plano de referência que para o meu exemplo vai ser o plano XY. Nas últimas aulas vocês executaram as linhas, executaram todos os esboços utilizando automaticamente o comando linha. Vocês também puderam utilizar comandos como retângulo, círculo e assim por diante. Porém, quando eu habilito o comando linha e seleciono um ponto e desenho, a sua forma construtiva ela é com uma linha contínua. Ela não é tracejada e também não é representada como traço ponto. Essa linha é uma linha referenciando então a uma superfície ou face de um modelo que você vai extrudar, revolucionar e assim por diante. Porém, na aba Sketch, no grupo Format, eu encontro aqui duas referências, sendo ela Construction Line, que é para criação de linhas e referências. Quando você habilita o comando extrusão, essas linhas são ignoradas e só servem para referenciar no seu esboço 2D. Outra opção que nós temos é o Center Line, ou linha de centro, permitindo assim você colocar funções como diâmetro e até mesmo auxiliar o comando Revolve sem a necessidade de seleção ou referência de linha, ok? Bom, vamos a um exemplo. Quando eu seleciono uma geometria qualquer, eu vou puxar meu esboço para a direita, eu desenho as dimensões, eu faço as referências de cotas e chega um certo momento que eu necessito fazer uma furação ou até mesmo um esboço central. Porém, esse esboço eu sei que tem uma distância em relação ao eixo Y e uma distância em relação ao eixo X. Normalmente você iria desenhar essas duas linhas, mas quando você fecha essa sua referência, ou seja, você leva lá para baixo na sua estrutura inferior, você tem duas regiões fechadas. Uma que seria esse polígono maior e outro o retângulo menor. Você pode repetir o mesmo exemplo para outras linhas que estão no mesmo esboço, fazer a localização ou referência de guias para outros objetos. Quando eu habilito o comando de extrusão, eu vou encontrar várias regiões e o meu sólido não será gerado se eu não selecionar mais de uma região. E se você não utilizar as linhas de referência, somente as peças, vai dar esse problema. Eu vou voltar aqui em relação ao meu esboço 2D e selecionar todas as linhas que eu quero transformar em construção. Ao selecionar a opção Construction, ele vai deixar a minha linha como tracejado. Ao momento que eu habilito o comando de extrusão novamente, ele ignora todas as linhas tracejadas, mantendo assim então o esboço principal fechado. Essas linhas vão orientar outros objetos ou outras referências. A partir desse ponto, eu posso criar um círculo, criação de pontos, facilitando o meu trabalho de modelamento. Você ainda pode habilitar o comando de Dimension e você pode alterar e referenciar conforme a sua necessidade. Bom, o método principal seria você desenhar e depois alterar, porém não é necessário. Quando você habilita o comando Line e dentro do grupo Format seleciona o item de Construction, ao desenhar o objeto, ele já vai sair com as referências de esboço de construção. Um problema e até mesmo um alerta que vocês devem tomar é o seguinte: quando eu habilito o comando Line novamente, reparem que a opção Construction permaneceu habilitada e para que não gere confusão, eu vou desabilitar essa opção e aí sim eu continuo desenhando sem problema nenhum, ok? Esse item de Construction ele aparece em algumas geometrias automaticamente, por exemplo, o item de retângulo com a opção 2 Point Center ou 3 Point Center. Eu vou habilitar o 2 Point Center e clicar no centro e puxar. Notem que essas linhas de construção foram criadas dentro dessa minha geometria sem a necessidade de alteração. Você pode selecionar essas duas linhas, tornando-os em uma referência para extrusão. Para a gente finalizar essa videoaula, nós vamos executar a referência de centro. Dentro da indústria mecânica, nós encontramos peças cilíndricas.
onde nós encontramos as dimensões de diâmetro e nós temos um problema em relação à revolução. Eu não necessito desenhar o diâmetro total de uma peça para fazer a revolução. Se essa peça tem simplesmente 6 milímetros de diâmetro, eu não vou executar o eixo por completo e desenhar a sua referência. Não, eu vou desenhar somente a metade desse eixo, por exemplo, 3 milímetros. Os comprimentos serão todos completos, por exemplo, 60 milímetros. E aqui eu vou colocar outras medidas, por exemplo, 8 milímetros, sendo assim o diâmetro de 16, mais 20 milímetros. Eu vou subir aqui mais 12 milímetros e eu vou construindo então assim o meu eixo. Você está trabalhando com as cotas todas com a metade, porém a opção de centro permite você fazer um ajuste. Se eu seleciono essa linha que é de peça e mudar para a opção chamada Centerline, olha só que legal. Eu vou deletar essas duas cotas que estão na extremidade e puxar uma referência dessa linha até a linha de centro. Notem que ele já corresponde com o diâmetro de 6. Se eu puxar essa linha e colocar aqui na referência de centro, diâmetro 16. E a mesma coisa acontece para os demais objetos. Nesse caso, como já tem a cota de 12, ele vai me dar um alerta que não é necessário. Eu só vou aceitar para cota de visualização. E ele vai ajudar muito também no comando de revolução. Nesse caso, como eu tenho mais de um esboço, ele não vai conseguir identificar o centro automaticamente. Porém, se fosse somente esse esboço, ele já iria pegar direto a minha referência de Revolve. Toda vez que você desenha uma linha e altera, ele não mantém pressionada a sua referência. Mas se eu habilitar qualquer comando de construção, linha, círculo, retângulo, e antes de desenhar alterar para Centerline, essa linha vai ser a minha referência. Porém, se eu habilitar o comando novamente, ele vai manter habilitada a minha opção. E para que isso não aconteça, eu vou desabilitar. Outro comando que pode utilizar essa referência é o comando de Mirror. Eu vou fazer essa minha estrutura e eu vou utilizar o comando de espelhamento no esboço 2D, ok? Eu vou habilitar o comando de Mirror, selecionar as referências e habilitar o meu item de Centerline. Quando eu finalizo, automaticamente ele cria as minhas referências e as minhas restrições em relação a essa linha, mas eu posso utilizar o truque anterior. Ao invés de eu pegar a cota total e modificar, eu posso pegar a cota somente de uma linha ao centro e mudar o diâmetro. No caso aqui 15 milímetros, ele já vai reduzir sem problema nenhum. Tomem cuidado porque as cotas que vocês devem puxar devem selecionar a linha de centro por completo. Não adianta pegar somente o ponto dessa linha, porque se eu pegar outra referência, ele puxa uma cota simplesmente com a metade dessa dimensão. Beleza, pessoal? Então, a partir de agora, vocês terão a possibilidade de utilizar linhas de construção, ou seja, linhas de referência, que não irão atrapalhar o comando de extrusão e o comando de Centerline para peças cilíndricas, e você vai poder colocar suas cotas e automaticamente ele vai representar com a dimensão de diâmetro. Beleza, pessoal? Como eu falei, é uma videoaula simples, uma videoaula rápida, mas que vai ajudar no processo de criação de esboço. Nós estamos finalizando essa parte de 2D e nós já vamos começar o processo de modelamento 3D. Galera, recados dessa videoaula. Se você gostou, clica aí no gostei, curta e principalmente compartilhem para que mais e mais pessoas possam aprender gratuitamente sobre o Autodesk Inventor 2019. Quero deixar meu forte abraço, meu muito obrigado e como sempre,